Meu nome é Anderson Lourenço Lauer, tenho 37 anos. Eu cresci uma criança problemática, porque os meus pais se separaram quando eu era criança e nós viemos para São Paulo, saindo do sul do país. Quando nós chegamos aqui, nós viemos para a casa dos meus avós, aonde nós vivemos uma vida de humilhação, porque a gente estava morando de favor. E eu cresci vendo a humilhação. Crescendo dessa forma, eu acabei desenvolvendo um ódio, uma raiva, uma revolta, mas não contra o problema, contra Deus, porque eu acreditava que Deus era o responsável por isso. Fisicamente, cheguei a agredir minha mãe, né, por nada, era uma violência gratuita. Isso estava dentro de mim, esse ódio estava dentro de mim. Quando eu me envolvi em brigas, eu não parava até a pessoa apagar. Esse ódio dentro de mim, ele se alimentava como um prazer. Eu sabia que existia Deus, sabia que existia o mal, o diabo, e eu me dei. Falei, se Deus é o culpado, porque dentro de mim tinha um culpado. Esse culpado não era eu. Eu entreguei minha vida pro diabo. Recebe a minha alma, recebe a minha vida. Nisso eu acabei entrando pro vício, né? Aí já usando maconha, cocaína. Dentro do vício da cocaína, eu chegava a cheirar na quinta-feira e ficar sob efeito até no sábado, domingo. Era grandes quantidades. A minha mãe, ela vinha na Igreja Universal. Ela já estava buscando pela minha libertação, pela minha cura. E ao ponto de eu chegar a agredi-la, né? Porque eu sempre falei para ela, você tem o seu Deus e eu tenho meus demônios. Cuida do seu Deus e eu cuido dos meus demônios. Eu não aceitava. E um dos principais motivos que me levaram a ter cada vez mais raiva da Igreja Universal é porque ela fazia votos. Então, na minha mente, ela está tirando de casa para dar para os pastores. Então eu sempre questionei isso. Falei, você é trouxa, você é uma burra, porque você está sustentando um ladrão. Tanto é que eu já falei, me deixa ir pro inferno. É uma escolha minha, é minha decisão. Você não tem nada a ver com isso. Você não fez sua escolha? Você não escolheu Deus? Eu escolhi o diabo. E pronto, acabou. E eu cada vez mais eu me afundava, cada vez mais eu me entregava sem perceber o meu sofrimento. Como você está vazio, toda roda de amigos é bom para estar. E numa roda de amigos que eu tinha, eu conheci a minha esposa. Aí ele era um relacionamento meio conturbado, né? Se não totalmente, porque eu ainda usava drogas, dentro daquilo que eu podia, eu dava minhas escapadas, então começou a ter muito problema, aonde eu cheguei ao ponto de chegar bêbado e agredi-la, realmente colocar a mão no pescoço dela, ao ponto do desejo de querer matar ser muito grande, e ali ela simplesmente olhou para mim e falou, para mim deu, jamais. Eu me senti rejeitado. Porque eu fui rejeitado pelo meu pai. Eu fui rejeitado pela minha família, porque eu era considerado a ovelha negra. Agora, ser rejeitado pela minha esposa tá demais. Então, assim, é um buraco que não tinha mais fundo. Eu cheguei ao ponto de tentar suicídio, porque não tendo nada que preenchesse esse vazio, vinha aquela voz, acaba com tudo. Porque se você acabar com tudo, acabou seus problemas. Eu me lembro que eu ergui meu colchão, porque ficava debaixo da minha cama. Eu peguei o 38. E a segurança é uma coisa tão forte, que eu sabia quem eu era, que eu deixava as balas num lugar e a arma em outro. Porque se eu tivesse algum problema, eu ia catar ela. Carreguei no quarto sozinho. Falei, agora é tudo ou nada. E eu lembro que eu coloquei dessa forma. Peguei, tava de joelhos no chão, e eu coloquei ela aqui na fonte. E puxei o gatilho. Não saiu a primeira. Puxei o segundo. E roletei ela inteirinha no tambor. Não saiu uma bala. Eu lembro que é difícil porque você não quer acabar com a sua vida. Você quer acabar com um problema. Só que o problema, ele estava na alma. Ele não estava
nas atitudes em geral. Só que eu não sabia mais o que fazer. Eu fui dormir no sofá. E ali eu peguei o celular, como na minha juventude eu gostava muito de dormir ouvindo música, eu procurei as rádios que eu gostava, mas não pegava. Eu morava num lugar um pouco mais afastado, bairro novo da cidade. Então as antenas de sinais, elas chegam com fraco sinal. E eu lembro que rodando a rádio no celular, só entrava a rádio da Igreja Universal. E para quem quer dormir e só gosta de dormir ouvindo, eu falei, vou colocar aqui para ocupar a mente. E eu me lembro claramente que o pastor ele falou assim: você que está aí, deitado no sofá, você acabou de brigar com a tua esposa e acha que não tem mais jeito para nada, vem amanhã. O que é mais forte foi porque ele falou o que eu estava vivendo. Então assim, Deus achou ali um espaço de racionalidade para conversar comigo. Como última porta, eu fui para a Igreja Universal. A minha dor foi maior que o meu preconceito. Então não tinha como não ir. Foi maravilhoso. Porque quando eu cheguei na igreja, eu já tive que romper o primeiro preconceito. Entrar na Igreja Universal. E depois encarar o fato de ter que buscar a Deus mediante a tanto desprezo que eu havia dado. Ali foi uma guerra. Porque eu cheguei diante de Deus, diante do altar, e eu falei para Deus, até hoje só te odiei. Até hoje foi só desprezo. Minha vida foi dada ao diabo. Mas, se o Senhor existe, de fato, de verdade, pode mudar minha vida, eu tô aqui. Eu lembro que saiu um peso. Saiu um peso de dentro de mim. É como se tirasse das minhas costas um fardo. No domingo, eu e minha esposa, a gente já estava bem. Ela desistiu de ir embora. E dali para frente nós começamos a agir a fé. Então eu entreguei a minha vida, da mesma forma que eu empenhei minha palavra com o diabo, eu empenhei minha palavra com Deus. E aí veio a minha libertação. Porque eu não cheguei a manifestar na igreja. Eu chegava a manifestar em casa, com as minhas agressões, a minha violência. Mas o fato de empenhar minha palavra me libertou. Larguei tudo. Com a minha libertação, o desejo pela cocaína foi embora. As bebidas, cigarro, pornografia, tudo foi embora. Eu fui liberto de tudo aquilo que eu buscava que me preenchesse, né? Então, a libertação ela aconteceu quando eu me entreguei de corpo, alma e espírito. O empenho da minha palavra, ele foi maior do que tudo. E eu falo muito isso, Deus ele confiou em mim. Porque quando eu coloquei a minha vida na mão dele, ele buscou mostrar que ele estava comigo. Eu comecei a buscar, eu comecei a me entregar mais, eu comecei a pensar mais no Espírito Santo. E eu lembro que eu cheguei na igreja e falei, Deus, daqui eu não saio. Ou o Senhor me batiza com o teu Espírito, ou o Senhor leva, porque se eu ficar sem o teu Espírito, eu vou acabar caindo. Eu vou acabar voltando para aquela vida. E eu lembro que foi uma reunião das 7 horas da manhã e o Espírito Santo ele desceu tirando todas as dúvidas. Eu lembro que não foi muito no falar do pastor, na oração, fundo musical, mas foi a minha decisão. Deus ele viu ali que era a hora. Que era a hora de eu receber o Espírito dele. Mas por quê? Porque eu tinha me entregado. Não havia mais reservas. Eu tirei tudo de dentro. Eu tirei sentimentos, eu tirei mágoa, eu tirei angústia, eu tirei tudo. Eu me libertei de tudo aquilo que poderia me prender ou impedir o Espírito Santo de descer. Eu me lembro que eu perdoei meu pai por ele ter me abandonado. Eu perdoei minha mãe porque ela querendo ou não, o errado fui eu, mas ela disse coisas que ficaram. Eu perdoei minha esposa porque teve coisas também que ela disse no passado que feriram. Eu me perdoei, que foi o mais importante, porque eu tinha muita mágoa de mim.
Eu me culpava por tudo. E quando eu entendi que esse perdão abriria uma porta que ninguém mais fecha, que a Bíblia fala sobre isso. A porta que Deus abre, já ninguém consegue fechar, e a porta que Ele fecha, ninguém consegue abrir. Eu lembro que Ele abriu, entrou e fechou. Então o que está aqui não sai mais. Hoje eu sou um pai presente, sou um marido. Aos meus olhos eu sou excelente. Mas eu busco realizar minha esposa em tudo. E eu entendi que a minha vida mudou quando eu comecei a fazer o que era certo, o que era bom. Para as pessoas que nos assistem, elas são o meu passado. Eu sou o futuro delas se elas aceitarem esse mesmo caminho. É uma escolha. Eu fiz o caminho, escolhi o que era certo, Jesus. E a Igreja Universal, por mais que digam que roubem vídeos antigos, são 13 anos nessa caminhada. Eu nunca vi nada disso. Nunca vi nada disso aqui dentro. Pelo contrário, nós recebemos hoje pessoas com as mesmas situações e características que eu tinha, tendo a vida transformada. Porque deixaram o orgulho cair, porque a dor era maior.